Bem-vindos de volta ao Open Cloud Daily, eu sou a Nova. E eu sou o Aloy. E aí pessoal, estamos no episódio 7, o que significa que estamos fazendo isso há cerca de uma semana. Uma semana inteira de notícias diárias sobre agentes de inteligência artificial, e meu Deus, que semana foi essa! Hoje temos uma mistura bem sólida, algumas notícias empresariais realmente importantes, um lançamento massivo do Open Cloud que saiu há poucas horas, e algumas histórias que nos mostram para onde todo esse espaço está indo. Sim, e eu tenho que dizer que o lançamento de hoje é meio grande. Vamos chegar nisso. Mas primeiro, vamos começar com uma história que está circulando na imprensa empresarial. Absolutamente. A Fortune publicou uma matéria sobre o que eles estão chamando de agentes de inteligência artificial que trabalham enquanto você dorme. E olha, esse é o sonho, não é? A fantasia do CEO que dorme, você configura seus agentes autônomos, vai para casa, dorme, e quando acorda, eles cuidaram dos seus e-mails, processaram as suas faturas, fizeram o trabalho tedioso que costumava consumir toda a sua terça-feira. A coisa é, Nova, eu já ouvi essa promessa antes. Lembra quando todo mundo disse que o trabalho remoto significaria que só trabalharíamos 4 horas por dia? Ou quando disseram que a automação nos daria uma semana de trabalho de 4 dias? Essas promessas não saíram exatamente como esperávamos. Esse é um ponto justo, e a Fortune aborda isso diretamente. O artigo traça uma linha entre as ondas anteriores de automação e o que está acontecendo agora. Aqui está a diferença: automação tradicional, seus bots de RPA, seus fluxos de trabalho, se isso então aquilo, esses eram frágeis. Eles quebravam no momento em que algo inesperado acontecia. Eles exigiam manutenção constante, supervisão constante. A promessa dos agentes de inteligência artificial é diferente porque eles realmente estão raciocinando sobre o que estão fazendo. Ok, mas vamos ser realistas por um segundo. Qual é a economia real aqui? Porque se eu fosse um dono de negócio pensando nisso, preciso saber, isso vai me economizar dinheiro, ou vai ser outro projeto de tecnologia que me custa mais do que economiza? O artigo detalha isso com cuidado. Os casos de uso que estão realmente delivering agora tendem a cair em algumas categorias: recuperação e síntese de informações, então pesquisa, resumo, compilação de relatórios. Essa é a fruta fácil, e está funcionando. Depois você tem atendimento ao cliente em escala, não as coisas complexas, mas as consultas rotineiras que consomem tempo humano. E depois tem o que eu chamaria de coreografia de processos, mover dados entre sistemas, fazer o trabalho de cola chato que costumava exigir um estagiário. E a realidade oculta? É aí que fica interessante, porque a Fortune não facilita aqui. O tempo de configuração é significativo. Você não pode simplesmente plugar um agente e ir embora. Tem configuração, tem engenharia de prompt, tem definir o que significa sucesso. E depois tem monitoramento, você precisa saber quando seu agente está saindo do controle antes de causar um problema. Exatamente. E é aí que eu acho que as pessoas estão subestimando a sobrecarga operacional. O artigo cita algumas pessoas que implantaram agentes em escala, e elas estão dizendo basical que é como ter um funcionário que trabalha incrivelmente rápido mas precisa de supervisão ocasional, o que honestamente não é tão diferente de um funcionário humano. Sim, mas aqui está a coisa que me anima nisso. É a primeira vez que essa promessa pode realmente ser viável. Já tivemos automação antes, mas era automação burra. Esta é automação com capacidade real de raciocínio por trás. E isso muda o cálculo de uma forma importante. Muda. O artigo faz o ponto de que este é fundamentalmente um modelo de produtividade diferente. Em vez de trocar seu tempo por dinheiro, você está trocando sua atenção por resultado. Você não é mais quem faz o trabalho, você é quem garante que o trabalho seja feito. Isso é uma mudança profunda. E isso me faz pensar sobre o que acontece quando todo negócio, até pequenos negócios, pode ter uma equipe de agentes de inteligência artificial funcionando 24/7. Essa é a promessa real aqui. Não apenas empresas maiores ficando mais eficientes, mas jogadores menores getting access a capacidades que antes estavam disponíveis apenas para empresas com grandes orçamentos. A matéria da Fortune vale a pena ler. É moderada. Não é o típico estufe do ciclo de hype tecnológico. Eles reconhecem os desafios honestamente, mas também fazem um caso convincente de que essa onda particular de automação é diferente.
Veremos como vai acontecer. Tudo bem, vamos mudar de assunto. Porque se você vai ter agentes trabalhando 24/7, provavelmente vai precisar de mais de um. E isso nos leva a um tópico técnico muito importante. Sim, o Deri.to publicou uma matéria sobre construir pipelines de múltiplos agentes determinísticos. E esse é o desafio de engenharia que eu acho que muita gente está subestimando. Você consegue fazer um agente fazer coisas interessantes? Fazer múltiplos agentes trabalharem juntos de forma confiável? Isso é um jogo completamente diferente. O problema central é este: agentes são estocásticos. Nem sempre fazem a mesma coisa duas vezes. Você faz a mesma pergunta, pode obter respostas ligeiramente diferentes. E tudo bem para muitos casos de uso. Mas quando você está construindo um sistema de produção, algo de que seu negócio depende, você precisa de previsibilidade. Você precisa de consistência. Exatamente. O artigo entra na arquitetura técnica aqui. Estamos falando de DAGS, grafos acíclicos direcionados, essencialmente mapeando o fluxo de informações entre agentes. Estamos falando de máquinas de estado para rastrear onde você está em um processo. Estamos falando de lógica de retry e etapas de validação. Isso é engenharia de software séria, não apenas prompting. E é aí que a coisa fica séria. Porque qualquer um consegue fazer um LLM e escrever um poema. Mas construir um sistema onde o agente A chama o agente B, que chama o agente C, e o todo produz a mesma saída confiável toda vez? Isso é difícil. É difícil, e o artigo faz um bom trabalho explicando por quê. O desafio não é apenas fazer os agentes funcionarem, é fazer eles trabalharem juntos. Você precisa de saídas estruturadas, para que o agente B saiba exatamente que formato esperar do agente A. Você precisa de lógica de roteamento para decidir qual agente trata qual solicitação. Você precisa de caminhos de fallback quando algo dá errado. Sabe no que isso me lembra? Uma linha de montagem. Henry Ford não construiu apenas uma máquina que construía um carro. Ele construiu um sistema onde diferentes máquinas faziam tarefas diferentes, e a saída era consistente todas as vezes. É isso que estamos tentando fazer aqui com agentes. Essa é uma ótima analogia. E é engraçado porque passamos anos dizendo às pessoas que inteligência artificial é criativa, inteligência artificial é aleatória, inteligência artificial é imprevisível. E isso é verdade para muitos casos de uso. Mas quando você está construindo processos de negócio, você precisa do oposto. Você precisa de comportamento determinístico de sistemas que são fundamentalmente probabilísticos. Então o que determinístico realmente significa quando LLMs estão envolvidos? Porque esse termo é usado muito, e não tenho certeza se todos querem dizer a mesma coisa. Boa pergunta. O artigo aborda isso. Significa coisas diferentes para pessoas diferentes, mas na prática, significa que você pode prever o que o sistema fará diante das mesmas entradas. Você pode não saber exatamente como a saída fica, mas sabe que o sistema produzirá uma saída que atende a certos critérios. Você sabe que ele não vai alucinar um erro crítico. Você sabe que ele seguirá o workflow definido. Essa é realmente uma distinção muito importante. Porque se você está construindo algo crítico, precisa saber que vai funcionar da forma que espera. Você não pode ter seu agente decidindo ser criativo quando o que você precisa é de precisão. E esse é o problema de engenharia que separa projetos de brincadeira de implantações de produção. Qualquer um pode conectar algumas chamadas de API e chamar de agente. Construir algo em que você confiaria para rodar seu negócio? Isso é um conjunto de habilidades completamente diferente. A matéria do 10.to é sólida. Não entra muito nos detalhes, mas dá uma boa noção dos desafios envolvidos. Se você está pensando em construir sistemas multiagentes, vale a pena ler. Agora, todo esse deployment de agentes e orquestração de múltiplos agentes levanta algumas questões legais bem sérias. E é aí que nossa próxima história fica interessante. Eu vi isso. Septoi, o escritório de advocacia, publicou análise sobre o panorama jurídico em torno de agentes de inteligência artificial. E quando um grande escritório de advocacia internacional começa a publicar análise sobre algo, geralmente é um sinal de que seus clientes estão fazendo perguntas. Absolutamente. Esse é um sinal de maturidade.
Quando escritórios de advocacia começam a analisar sua tecnologia, significa que empresas estão perguntando: qual é nossa exposição jurídica aqui? E essa é uma pergunta real que precisa ser respondida. Vamos aos detalhes. Quais são os problemas jurídicos que a Septo está identificando? Os grandes são responsabilidade, privacidade de dados, marcos regulatórios e due diligence. Em responsabilidade, se um agente causar dano, quem é responsável? É a empresa que o implantou? O desenvolvedor que o construiu? A pessoa que escreveu os prompts? Isso realmente não está claro agora. E essa é a pergunta desconfortável que ninguém quer fazer, mas todos deveriam fazer. Se meu agente excluir os arquivos errados, quem vai para a cadeia? Ou pelo menos, quem vai ser responsável? O artigo fala sobre como isso vai funcionar na prática. Agora mesmo, há muita área cinzenta. Mas provavelmente vamos ver um framework que parece algo assim. A organização implantadora é responsável por garantir que o agente se comporte adequadamente. O desenvolvedor é responsável por construir salvaguardas razoáveis, e o operador é responsável pela configuração e monitoramento adequados. Isso é bem parecido com como a responsabilidade de software funcionou historicamente. Mas aqui está o que diferencia os agentes. Agentes podem tomar ações por conta própria. Eles não estão apenas seguindo instruções estáticas. Eles estão tomando decisões. E isso muda o perfil de risco. Muda. E o ângulo de privacidade de dados é enorme. Se seu agente tem acesso a sistemas sensíveis, dados de clientes, informações financeiras, propriedade intelectual, o que acontece quando esses dados são processados por um modelo de terceiros? Você está violando o GDPR? Você está violando o CCPA? Essas são perguntas que não têm respostas fáceis. E a parte regulatória também é interessante, porque estamos nesse período estranho onde os frameworks existentes não foram projetados para agentes autônomos. Eles foram projetados para software, ou para humanos, ou para algo inteiramente diferente. Agentes não se encaixam perfeitamente em nenhuma categoria existente. Exatamente. O artigo fala sobre como diferentes frameworks regulatórios estão começando a lidar com isso. Algumas jurisdições estão tratando agentes como uma forma de software, o que significa que as regulamentações de software existentes se aplicam. Outras estão começando a desenvolver regras específicas para agentes. É um mosaico agora. E a parte de due diligence? O que as organizações devem fazer antes de implantar um agente com acesso a sistemas sensíveis? É aí que eu acho que o artigo é mais prático. Ele basicamente está dizendo: documente tudo. Documente o que o agente deve fazer. Documente a que dados ele tem acesso. Documente como você o configurou. Documente seus procedimentos de monitoramento e supervisão. Porque se algo der errado, você vai precisar mostrar que exerceu cuidado razoável. Faz sentido. É como a diferença entre nós não sabíamos e aqui está nosso plano detalhado e como implementamos. Exatamente. E honestamente, acho que a comunidade jurídica prestando atenção a isso é uma coisa boa. Significa que a tecnologia está sendo levada a sério. Significa que framework e melhores práticas serão desenvolvidos. Significa que empresas terão orientação sobre como implantar agentes de forma responsável. É estranho dizer, mas na verdade fico aliviado que advogados estejam nisso. Significa que passamos da fase de mover rápido e quebrar coisas para a fase de vamos descobrir como fazer isso direito. Vamos em frente, porque esta próxima história é um grande negócio especificamente para o Open Cloud. Ah, sim, o TechTarget publicou uma explicação sobre Open Cloud e Notebook. Para quem não sabe, o TechTarget é como a página inicial do tomador de decisões de TI empresarial. Estamos falando de CTOs, diretores de TI, arquitetos empresariais. Isso não é um blog de desenvolvedores. Esse é um sinal significativo de credibilidade empresarial. Quando o TechTarget cobre algo, equipes de compras leem. Aparecem em discussões de orçamento. É passado como: o que é isso e devemos nos importar? E eles cobriram tanto o Open Cloud quanto o Notebook. Então vamos ver o que o artigo realmente diz. O artigo explica o que é Open Cloud. É um framework de agente de inteligência artificial de código aberto que permite construir, implantar e gerenciar agentes autônomos. E então explica como o Notebook se relaciona com ele, que é a entidade comercial que está construindo em torno do projeto de código aberto.
A pergunta-chave, eu acho, é quais considerações de segurança as empresas estão realmente perguntando. Porque isso vai determinar se isso é implantado em produção ou fica na fase de prova de conceito. O artigo aborda isso. Empresas querem saber: podemos controlar o que o agente faz? Podemos auditar suas ações? Podemos restringir seu acesso? Podemos desligá-lo se algo der errado? Esses são os requisitos básicos para qualquer software empresarial, e agentes precisam atendê-los. E a conexão com o notebook importa porque é aí que vêm os recursos empresariais. O projeto de código aberto é ótimo para desenvolvedores e amadores, mas empresas precisam contratos de suporte, SLAs, certificações de conformidade. É isso que o notebook está construindo. Exatamente. Esse é o jogo clássico de código aberto para a empresa. Você obtém a comunidade e a inovação do lado de código aberto, e obtém a confiabilidade e suporte do lado comercial. É um modelo comprovado. E eu acho que o artigo faz um bom trabalho delineando as perguntas que os tomadores de decisão devem fazer. Não apenas como usamos isso, mas como usamos isso com segurança. Essa é a conversa que importa. Importa. E o fato de o TechTarget estar publicando isso me diz que a conversa mudou de "o que é Open Cloud" para "como avaliamos isso para nossa organização". Essa é uma mudança significativa. Tudo bem, vamos falar sobre a história de onboarding. O Playbook oficial do Open Cloud publicou um guia para colocar seu primeiro agente para funcionar em 30 minutos. Essa é uma redução deliberada de energia de ativação. A equipe reconheceu que o atrito de onboarding estava perdendo usuários potenciais. As pessoas tentavam começar, ficavam frustradas e iam embora. Então eles construíram um guia para reduzir esse atrito. E olha, eu aprecio a ambição aqui. Mas 30 minutos? Quero acreditar, mas já fui queimar com afirmações de configuração de 5 minutos antes. O que exatamente é coberto nesses 30 minutos? O guia orienta você através de instalação, configuração, conexão a um modelo, configuração de uma skill e teste. Então é ponta a ponta. Você não está apenas instalando software, você realmente chega a um agente funcionando. Isso é muito para cobrir em meia hora. É realista? Para alguém com alfabetização técnica básica, sim. O guia é projetado para alguém que se sente confortável instalando software e seguindo instruções. Não é para alguém que nunca usou uma linha de comando, mas também não é para um desenvolvedor experiente que já sabe o que está fazendo. É esse meio termo. E qual é o ângulo de democratização aqui? Por que reduzir a barreira de entrada significa que mais pessoas podem construir agentes, não apenas desenvolvedores? Exatamente isso. O artigo fala sobre isso. Quando você facilita começar, você abre a porta para pessoas que não teriam tentado de outra forma. Pesquisadores, donos de pequenos negócios, amadores, educadores. Eles não vão passar horas configurando um ambiente, mas vão passar 30 minutos para fazer algo funcionar. E isso muda o cenário competitivo. Se o Open Cloud puder levar alguém de zero a um agente funcionando mais rápido que a concorrência, isso importa. Primeiras impressões importam. Tempo para valor importa. Importa. E eu acho que esse é um movimento inteligente estrategicamente. O espaço de framework de agentes está getting crowded. Facilitar o início é um diferenciador real. Estou curioso para ver como isso vai acontecer. Porque o guia é uma coisa, mas medir se as pessoas conseguem fazer em 30 minutos é outra. Eu espero que eles estejam acompanhando isso. Tenho certeza que estão. Vamos em frente, porque o próximo é o grande lançamento de hoje. Ok, então há um thread do Reddit que está explodindo sobre uma atualização massiva do Open Cloud. E é sobre V2026.2.26 Beta.1, que saiu hoje. 26 de fevereiro, 22 horas e 38 UTC. Muito específico. E a comunidade está animada. Deixe-me ler os destaques do Changelog. Temos gerenciamento de secrets externo, fluxo de trabalho completo de OpenClass Secrets com audit, configure, apply reload. E isso é, ativação de snapshot em runtime significa que você pode atualizar secrets sem reiniciar. Espera, isso é hoje. Porque em produção, reiniciar seu sistema de agente para atualizar credenciais é um pé no saco. Você não quer tempo de inatividade só porque rotacionou uma senha. Exatamente.
Esse é um recurso de preparação para a produção. Significa que você pode atualizar seus secrets on the fly, o que é essencial para qualquer sistema que roda 24/7. Mais alguma coisa? Agentes ACP Thread Boom. Agentes ACP agora são runtimes de primeira classe para sessões de thread. Então, se você está rodando uma conversa com um usuário, o agente pode persistir através dessa thread. Isso é importante para interações de longa duração. E depois suporte para Android e Nodes. Temos device.status, device.info, notifications.list. Então agora você pode interagir com dispositivos Android através do framework OpenClaw. Isso é uma nova área de superfície significativa. Pense no que você pode fazer com isso. Você poderia ter um agente que monitora seu telefone, envia notificações, verifica sua bateria, interage com seus aplicativos. Isso é uma categoria completamente nova de casos de uso. Realmente é. E temos nova CLI de agentes, roteamento com OpenClaw Agents BIM, BIM. Isso é para conectar agentes a diferentes canais de comunicação. E Codex agora é WebSocket First por padrão. A comunidade está realmente animada especificamente com secrets externos. Esse é o recurso que está getting mais buzz no thread. Faz sentido. Implantações de produção precisam de bom gerenciamento de secrets. Não é glamouroso, mas é essencial. E poder atualizar secrets em runtime sem reiniciar é uma melhoria real de qualidade de vida para equipes de Ops. Estou olhando o thread do Reddit, e as pessoas estão dizendo que esse é o lançamento que faz o OpenClaw se sentir pronto para empresas. Isso é uma declaração grande, mas acho que eles podem estar certos. É uma atualização substancial. A equipe está trabalhando nisso há um tempo, e aparece. Esse é o tipo de lançamento que move um projeto de tecnologia interessante para algo que eu realmente rodaria em produção. Tudo bem, vamos mudar de assunto. Houve algumas notícias preocupantes do mundo das grandes tecnologias. O San Francisco Standard relatou sobre um incidente de segurança de inteligência artificial da Meta envolvendo agentes autônomos. Isso merece atenção. Os sistemas de inteligência artificial da Meta tiveram um incidente, específico a comportamento agiântico, que levantou preocupações de segurança internamente e foi relatado publicamente. E isso se soma a um quadro mais amplo de grandes empresas de tecnologia lutando com segurança de agentes em produção. E isso é diferente da conversa habitual de segurança de inteligência artificial, certo? Por que não estamos falando sobre dados de treinamento ou alinhamento de modelo? Estamos falando sobre o que acontece quando agentes são realmente implantados e agindo autonomamente. Exatamente. Isso é comportamento de tempo de implantação, não comportamento de tempo de treinamento. O modelo pode estar perfeitamente alinhado durante o treinamento, mas quando você dá a ele a capacidade de tomar ações no mundo, novos modos de falha emergem. É isso que estamos vendo aqui. Que tipos de incidentes estamos falando? O que agentes podem fazer que um chatbot de inteligência artificial não pode? O exemplo clássico é um agente que tem acesso a ferramentas. Ele pode enviar e-mails, pode fazer chamadas de API, pode acessar arquivos. Se algo der errado, o dano está feito. Não é como um chatbot que só diz algo embaraçoso. Isso é ação no mundo. E é isso que me assusta um pouco. Se um chatbot alucina, o pior que acontece é ele dizer algo estúpido. Se um agente com acesso a arquivos alucina, pode excluir os arquivos errados. As apostas são diferentes. Realmente são. E o incidente da Meta é um lembrete de que mesmo as maiores empresas com mais recursos ainda estão descobrindo isso. Isso é difícil. A autonomia de agente é genuinamente difícil de controlar. Sabemos o que realmente aconteceu no caso da Meta? Ou é uma daquelas situações de preocupações internas foram levantadas, onde não conseguimos os detalhes? Com base no relato, parece que preocupações internas foram levantadas sobre comportamento agiântico que não foi antecipado. Eles descobriram algo que o sistema estava fazendo que não queriam que fizesse, e decidiram relatar publicamente, o que na verdade é um pouco incomum. Isso é um sinal positivo? Empresas normalmente não querem publicar seus incidentes de segurança. Eu acho que é. Sugere uma cultura de transparência. Sugere que eles estão levando isso a sério. E dá ao resto da indústria algo para aprender, mesmo se não todos os detalhes.
O que a comunidade Open Cloud deve tirar disso? Por que nós também estamos construindo agentes? Estamos expostos a riscos similares? Todo framework de agente está exposto a esses riscos. Essa é a natureza de sistemas autônomos. Mas eu acho que o recado principal é: tenha cuidado com o que você dá acesso aos seus agentes. Comece com permissões limitadas. Monitore o que eles estão fazendo. Tenha desligamentos de emergência. E é um bom lembrete de que mesmo os grandes laboratórios ainda estão aprendendo. Todos estamos descobrindo isso juntos. Não há ninguém que tenha todas as respostas. Absolutamente. Vamos para algo um pouco mais leve. A entrada da Wikipédia do OpenClaw foi significativamente atualizada. Wikipédia. A enciclopédia que qualquer um pode editar. E aparentemente alguém esteve ocupado adicionando novas seções à entrada do OpenClaw. Novas seções adicionadas, documentação de incidentes, incluindo a controvérsia de consentimento do Multimatch que mencionamos em episódios anteriores, estatísticas atualizadas, novas fontes. Essa é uma forma de registro público. Reflete o que o mundo exterior considera notável sobre a história do projeto. E vamos falar sobre a seção de controvérsias, porque todo projeto de código aberto sonha em ter uma seção de controvérsias na Wikipédia. É o sinal definitivo de que você chegou. É uma insígnia de honra estranha, não é? Você realmente chegou quando as pessoas estão discutindo sobre você na enciclopédia da internet. O incidente do Multimatch está documentado lá. Para quem perdeu, houve uma controvérsia de consentimento sobre o recurso Multimatch. Foi um problema significativo na época, e agora faz parte do registro permanente do projeto. As estatísticas de crescimento também foram atualizadas. A entrada da Wikipédia agora reflete onde o projeto está em termos de adoção, tamanho da comunidade, esse tipo de coisa. É uma captura de como o projeto é percebido por terceiros neutros. O que mais foi adicionado? O que a comunidade Wikipédia considera notável sobre o OpenClaw? Eles adicionaram seções sobre a arquitetura técnica, sobre a estrutura da comunidade, sobre o ecossistema comercial ao redor do notebook. Tornou-se uma entrada mais abrangente, o que faz sentido considerando quanto o projeto cresceu. E isso importa porque quando as pessoas pesquisam OpenClaw no Google, e vão pesquisar, à medida que o projeto cresce, a entrada da Wikipédia é frequentemente o que elas veem. É o resumo neutro. É como o projeto parece para alguém que ainda não tem uma posição. Importa. É um sinal de credibilidade, mesmo que não seja uma fonte oficial. Wikipédia tem uma certa autoridade na forma como as pessoas processam informações. E ter uma entrada bem documentada com fontes é melhor do que não ter nada, ou ter uma entrada esparsa que não faz justiça ao projeto. Tudo bem, vamos falar sobre algo mais celebratório. Há um vídeo do YouTube que está circulando amplamente sobre o OpenClaw atingindo 150 mil estrelas no GitHub. Isso foi um marco anterior na curva de crescimento. O projeto desde então ultrapassou 190 mil, mas o vídeo está ressoando porque captura o momento em que o projeto passou de grande para histórico. 150 mil estrelas. Deixe-me colocar isso em contexto. Isso é mais estrelas do que muitos projetos extremamente populares. Isso é mais estrelas do que algumas linguagens de programação têm. Esse é um número massivo. E o vídeo coloca em contexto. Foi o projeto de código aberto de mais rápido crescimento por estrelas na história do GitHub naquele ponto. Essa é uma afirmação que merece ser celebrada. A coisa sobre estrelas do GitHub é que elas são um sinal de atenção de desenvolvedores, não necessariamente de usuários. Alguém pode dar estrela em um projeto e nunca usá-lo. É mais como um marcador ou uma expressão de interesse do que uma métrica de uso. É uma crítica justa. Estrelas são uma métrica nebulosa, mas indicam algo importante. Um número massivo de desenvolvedores está prestando atenção a este projeto. Eles favoritaram. Eles estão acompanhando seu progresso. E isso é significativo para o ecossistema. E o que 150k significa para o ecossistema de contribuintes e empresas? Porque é aí que começa a importar para os negócios. Significa algumas coisas. Primeiro, há um grande pool de talentos familiarizado com a tecnologia. Se você está contratando desenvolvedores, há pessoas que acompanharam este projeto, que contribuíram para ele, que entendem como funciona. Segundo, significa confiança empresarial.
Quando um projeto tem tantos olhos, as empresas se sentem mais confortáveis adotando-o. Terceiro, significa uma comunidade vibrante que contribui plugins, skills, documentação, suporte. E assistir um projeto ficar viral em tempo real é uma experiência diferente de ler sobre isso depois. O vídeo captura essa energia. Captura a emoção de fazer parte de algo que está crescendo tão rápido. Capture. Vale a pena assistir, mesmo se você já viu o marco nos números. Ele dá a sensação de fazer parte de um momento. Tudo bem, vamos ser práticos. Há um artigo do Medium que compila 21 automações específicas que as pessoas estão construindo com o OpenClaw. Isso é prescritivo e prático. Não, aqui está o que poderia ser possível, mas aqui estão 21 coisas específicas que você pode construir agora mesmo. Esse é exatamente o tipo de conteúdo que ajuda as pessoas a começar. Vamos falar sobre algumas delas. Qual é o alcance? Qual é a coisa mais simples da lista? A mais simples provavelmente é o autorrespondente de e-mail. Bem simples, você configura um agente para sua caixa de entrada, e quando certas condições são atendidas, ele envia uma resposta. Esse é o tipo de coisa que você poderia construir em uma tarde. E a mais sofisticada? Qual é a automação mais complexa da lista? Há um pipeline automatizado de inteligência competitiva. Isso não é um projeto para iniciantes. Isso envolve monitorar concorrentes, coletar dados de múltiplas fontes, sintetizar em insights e apresentar em um formato útil. Esse é o tipo de coisa que tomaria uma equipe de engenharia sem agentes. E isso é o mais animado sobre isso. A lacuna entre o que uma única pessoa pode fazer com agentes e o que uma equipe inteira podia fazer antes está encolhendo rapidamente. Realmente está. E o que é revelador é o alcance da lista. De qualquer um pode fazer isso em uma tarde, para isso tomaria uma equipe de engenharia sem agentes. Essa dispersão nos mostra onde os casos de uso de agentes estão amadurecendo mais rápido. Quais são as automações com o valor empresarial mais imediato? Porque é isso que a maioria das pessoas se importa. Automação de suporte ao cliente é enorme. Gerenciamento de agenda e calendário é enorme. Entrada de dados e preenchimento de formulários. Essas são as tarefas sem glamour, mas essenciais que consomem tanto tempo. E essas são exatamente as tarefas perfeitas para agentes. Repetitivas, baseadas em regras, alto volume. Deixe o agente lidar com isso, e humanos podem focar no trabalho interessante. O artigo do Medium é um bom recurso. Se você está procurando ideias sobre o que construir, vale a pena ler. Vai inspirar algumas ideias. Tudo bem, vamos falar sobre a história de acessibilidade. Há um tutorial do YouTube que está Gaimin Traction, levando iniciantes absolutos de zero conhecimento técnico a um assistente de inteligência artificial funcional usando o OpenClaw. Isso é enorme. O vídeo está Gaimin Traction fora da comunidade técnica. Pessoas sem formação em programação estão assistindo e configurando com sucesso seu primeiro agente. Essa é a história de acessibilidade em ação. E o que acontece quando a barreira de entrada cai o suficiente para que não desenvolvedores possam participar? Isso muda tudo. Significa que o mercado endereçável não é mais apenas desenvolvedores. Exatamente. O público endereçável total apenas se expandiu massivamente. Em vez de apenas pessoas que sabem programar, você está falando de donos de pequenos negócios, pesquisadores, educadores, amadores. Qualquer pessoa que tem um problema que um agente poderia resolver. Que tipo de automações usuários não técnicos estão construindo? Para que eles estão usando isso? O tutorial cobre o básico, mas pelo que eu vi, usuários não técnicos estão fazendo coisas como assistentes pessoais, automações simples para seus negócios, ferramentas de programação, sistemas de lembretes. Nada muito complexo, mas genuinamente útil. E essa é a mágica. Nem todos precisam de um pipeline sofisticado de inteligência competitiva. Algumas pessoas só querem um agente que lembre de reuniões ou ajude a organizar seus e-mails. Exatamente. A visão de assistente de inteligência artificial para todos isso é realista no curto prazo? Eu acho que é mais realista do que nunca. O guia de 30 minutos, tutoriais para iniciantes, menor barreira de entrada, tudo isso aponta nessa direção. Ainda não chegamos lá, mas estamos nos aproximando. E as implicações de um ecossistema de agentes não desenvolvedores são enormes.
Significa que inteligência artificial para de ser algo que apenas pessoas técnicas podem usar, torna-se uma ferramenta que todos podem aproveitar. Esse é o futuro para o qual estamos nos direcionando. E é emocionante assistir acontecer em tempo real. Tudo bem, vamos encerrar com uma história que fala sobre a segurança do ecossistema. Do blog oficial do OpenCloud 7 de fevereiro, o OpenCloud fez parceria com o VírusTotal. E toda skill no CloudHub agora é verificada pela plataforma de inteligência de ameaças do VírusTotal. Isso é mais de 70 motores antivírus. Isso é um grande negócio para a segurança da cadeia de suprimentos. Absolutamente é. O VírusTotal agrega mais de 70 motores antivírus. É o padrão que a comunidade de segurança confia. E ter toda a skill verificada pelo VírusTotal é um sinal crível de que o ecossistema leva a segurança a sério. E isso é uma resposta direta ao problema de segurança da cadeia de suprimentos, certo? Porque já falamos sobre isso antes, a história do Atomic Scaler, onde código malicioso entrou no ecossistema. Exatamente. Essa é a resposta pragmática. Você não pode prevenir todos os maus atores, mas pode verificar se há malware conhecido. Você pode pegar as coisas que a comunidade de segurança já identificou. Mas aqui está a coisa: verificação automatizada tem limites. Pega malware conhecido, mas não detecta ataques novos ou comportamento de exfiltração de dados. Certo? Exatamente. Se alguém escrever uma nova peça de malware que não foi vista antes, o VírusTotal não vai pegar. E se alguém escrever uma skill que parece benigna mas na verdade exfiltra dados de uma forma inteligente, isso também é difícil de detectar automaticamente. O que mais precisa acontecer para o CloudHub ser realmente confiável? O que está faltando? Algumas coisas. Sistemas de reputação. Skills que foram verificadas pela comunidade. Skills que foram usadas extensivamente sem problemas. Processos de revisão manual para skills de alto risco. Políticas claras sobre o que as skills podem fazer. E transparência sobre o que está sendo verificado e como. E embora não seja a solução completa, este é um passo significativo. Não é resolvemos a segurança, mas estamos levando a segurança a sério. Exatamente o enquadramento certo. É um passo significativo na direção certa. Não é a resposta final, mas é uma peça importante do quebra-cabeça. É o tipo de coisa que você faz quando está pensando em implantação empresarial. Você quer saber que as coisas que está instalando em seus sistemas foram verificadas. Este é um sinal de que foram verificadas. Absolutamente. E acho que essa é uma boa nota para encerrar, porque todos os tópicos que cobrimos hoje, da cobertura empresarial ao grande lançamento ao endurecimento da segurança, apontam em uma direção: o OpenCloud está amadurecendo. Ele está se movendo de um projeto interessante para uma plataforma pronta para produção. E é isso que o episódio 7 é sobre. Isso é o episódio 7. Obrigado por ouvir, pessoal. Fiquem curiosos, continuem construindo. Nos vemos amanhã no OpenCloud Daily. Cuidem-se!